Nós começamos, a falar sobre a cronologia das ressurreições, porque nós estamos estudando aí, praticamente já estamos finalizando, Apocalipse, a questão da escatologia e Apocalipse, e dentro dessa escatologia e Apocalipse que nós vimos, nós falamos algumas ressurreições. A ressurreição dos corpos, Então nós começamos a semana passada falando sobre a cronologia das ressurreições. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, a quarta, assim por diante. A sequência das ressurreições. E nós começamos, até houve, não é debate, mas de um ponto de vista, um enxergando de uma maneira, outro enxergando de outra, mas nós vamos continuar, só começamos aí o estudo bíblico, tá? E eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, se vocês acreditam na reencarnação. Que tipo de reencarnação? Porque Deus enviou anjos que comeram e estavam com corpo físico, e comeram ainda, com Abraão, com Ló. Agora, precisa ver qual é esse tipo de reencarnação que você está falando. Para viver reencarnado, a mesma pessoa voltar no corpo de um outro? Aí não. Existe ou não existe reencarnação? A pessoa vai e volta. Como que não existe? Explica então, por que não existe reencarnação? O rico, ele estava naquela aflição, lá Jesus fazendo aquela parábola, E o rico disse para pai Abraão, que supostamente é Deus, envia alguém que vá lá e pregue para os meus irmãos, para o meu familiar. Ele diz de lá, daqui não pode descer para lá. Eles têm lá quem pregue, quem faz lá na terra. Nós não podemos enviar daqui para lá para fazer isso. Qual mais? Qual outro texto, outra passagem que nos dá embasamento para falarmos que não existe reencarnação? Hebreus? Hebreus 9, 27. Então, ele voltou no mesmo corpo. A semana passada nós começamos explicando qual era a diferença entre algumas ressurreições que ocorreram, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo. Muitos ressuscitaram depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, muitos ressuscitaram. A filha a criança lá da filha de Naum, de Naim, perdão, Naim, Porque eu assisti ontem, não vejam só isso aí. Não é heresia. O pastor Batista até falou que a respeito disso que a irmã falou, que ao homem está ordenado morrer uma só vez depois do juízo, ele disse assim, olha como é que ele saiu do outro pastor. Ele disse assim que esses que morreram e voltaram, pode ter certeza que eles morreram e voltaram já santos, salvos por Jesus Cristo. Já estavam salvos. Aí é polêmico. Mas nós começamos a semana passada falando sobre a questão de Enoque e Elias, que eles não entraram nos céus com corpo, eles não entraram, porque Enoque fala ali que foi tomado, Deus tomou para ele e foi para cima. No caso de Elias, abram lá, 2 Reis, vai.
Segundo livro dos Reis. Capítulo 2. A partir do versículo 9. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe dera cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então, semana passada nós começamos, falando de Elias, falando de Enoque, que eles não subiram aos céus, subiram aos céus, mas não subiram com o corpo, porque nós falamos que este corpo, essa carne, não herdarão o reino dos céus. Eles não poderiam ter entrado, não podem ter entrado lá no céu antes de Cristo Jesus, porque nós estamos falando que Jesus é as primícias, que nós estamos falando sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. Todos aqueles exemplos que nós demos, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, todos eles ressuscitaram ali, mas morreram novamente. Eles ressuscitaram no corpo deles. E a pergunta que eu fiz para vocês, se existe reencarnação? Quando nós comentamos isso, de Elias, de Enoque, houve comentários para lá e para cá, e que eu me mantive nesta linha, que eles não subiram com este corpo, porque esse corpo é corruptível, este corpo é mortal, e esse corpo precisa do revestimento da incorruptibilidade, precisa do revestimento da imortalidade. Quando nós... mas o comentário é o seguinte, que Elias não viu a morte, está lá em Hebreus, se vocês quiserem abrir lá em Hebreus capítulo 11. Só estou tecendo comentário porque eu vou dar continuidade em face do que foi falado semana passada. Hebreus 11, versículo 5, fala assim, no caso de Enoque: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, comentários que Enoque não passou pela morte. E eu mantenho a posição que ele morreu. Elias morreu, Enoque morreu, e todos do passado morreram. Quem está vivo hoje somos nós que estamos vivos. Todos morrem em Adão. É a posição que eu falo, e que a palavra declara, que eu já venho ministrando isso. Quando eu fiz a pergunta, que se existe reencarnação, e o comentário do Toninho, da Célia, da Ju, aqui, comentário é que não existe reencarnação, porque a palavra do Senhor fala, lá em Lucas, se não me engano, 16 ou 19, dessa passagem de Lázaro, o rico, Lázaro o mendigo e o rico, tá? Em que mostra essa passagem em que não é possível o retorno, tá? Não é possível. Os que foram para o seio de Abraão estão lá. Os que foram para o tormento, eles estão lá. E os que estão aqui na terra, estão aqui na terra. Não tem essa comunicação
dessas três áreas, tá? Se a análise de vocês que não existe reencarnação, porque essa passagem de Lucas fala isso, do rico, do mendigo, Hebreus fala que o homem está destinado a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Então a gente pega vários textos para mostrar que não existe reencarnação, porque nós não acreditamos na reencarnação. Se nós continuarmos a leitura, volte lá em 2 Reis, capítulo 2, que estava falando de Elias. 2 Reis, capítulo 2, nós paramos no versículo 14. Se nós continuarmos no versículo 15, fala assim: vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, se nós pegarmos a palavra do Senhor na sua palavra seca, ou simplesmente pegarmos um versículo, eu sou obrigado a acreditar em reencarnação. É errado. Eu estou mostrando para vocês como se deve fazer uma análise, como se deve fazer uma exegese, como se deve fazer uma interpretação correta da palavra. Eu falo que tem que ver muita tradução também, porque elas muitas vezes enganam. Você tem que ver como que foi traduzido esse texto certinho. Na minha é a King James, tá? Poder espiritual. O poder espiritual, eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu, como que dizendo a unção que estava nele, né? Ok. Está vendo como há diferenças de tradução, diferenças, principalmente de tradução, mas de interpretação? Há muitas interpretações errôneas, porque acaba se pegando um versículo e fazendo aquela teoria, ou interpretando daquele jeito, porque na minha Bíblia fala assim, que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, pela minha Bíblia, eu seria obrigado a acreditar em reencarnação. Eu não acredito em reencarnação e não existe a reencarnação, porque nós sabemos que outros textos, um monte de versículos bíblicos, indica que o espírito daquele que morreu não retorna no corpo de outra pessoa. Oi? Eu tenho o hebraico lá em casa. A primeira regra de interpretação bíblica, que a hermenêutica fala, a Bíblia, ela se explica por ela mesma. Nós estamos aprendendo aqui sobre a ressurreição, cronologia de ressurreição. Quando as pessoas vão ressurgir com um corpo glorificado. A primícia, Jesus Cristo, e depois virão os outros, né? Os santos que morreram, tá? São aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão, terá o arrebatamento, e depois vem as outras, que aí eu vou falar certinho, tá? Então, eu estou mostrando aqui, pelo menos começando a mostrar para vocês, que a Bíblia, queridos, a Bíblia, ela é uma unidade. Ela é única, no sentido de ser única mesmo. Existe questões de traduções, tem corrigida, tem atualizada, tem a fiel corrigida, tem lá na nova linguagem de hoje, a NVI, e tem várias traduções, tá? Só que, quando nós falamos que a Bíblia ela é única, e no sentido uma unidade, do princípio até o final dela, de Gênesis até Apocalipse, ela não se contradiz.
Ela não se contradiz. Então, quando você faz a leitura bíblica, você não pode se ater somente naquele versículo, ou somente naquele contexto, porque você pode ter uma interpretação errônea, no sentido de tomar somente aquela palavra, e a palavra que diz o seguinte, Elias foi, no caso, Enoque lá em Hebreus, Enoque foi trasladado e não viu a morte. Ele não morreu então. Enoque não morreu. Mas eu falo para você que ele morreu. E provo para você que ele morreu. Abre lá em Hebreus. Não. Eu vou mostrar tudo aqui agora para você. Não, mas lá eles não estão com o corpo carnal. O corpo glorificado não tem carne. A primícia da ressurreição é Jesus Cristo. A ressurreição, eu não estou falando da ressurreição, estou falando do arrebatamento. Ele passou pela morte. Dois serem arrebatados em vida, que nem está dizendo, não viram a morte, só que para ser arrebatado, o corpo tem que ser transformado, glorificado. Então vamos lá. Hebreus 11. Hebreus 11 fala assim. Eu vou chegar lá, Leandro, calma aí. Quando você aguenta a mão aí, segura aí. Quando nós pegamos Hebreus capítulo 11, a gente fala sobre os heróis da fé. Os heróis da fé. Então aqui se fala de Abel, versículo 4. No versículo 5 fala de Enoque, que é mais o versículo aí que nós começamos o comentário semana passada, que Enoque foi trasladado para não ver a morte, e houve comentário que ele não morreu, e eu falo que ele morreu, tá? No versículo 7 fala de Noé, depois no versículo 8 fala de Abraão, no versículo 11 fala de Sara, até aí. Esses exemplos que foram dados aqui, que está falando de Abel, Abel, de Enoque, de Noé e de todos os outros aqui, são exemplos que eles tiveram vitórias pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Quando está falando de Abel, ele ofereceu a Deus um excelente sacrifício, foi pela fé. No caso de Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte, foi pela fé que ele foi tomado para Deus. Ele foi tomado para Deus. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos. Pela fé, Abraão, ele obedeceu e recebeu a herança, foi pela fé. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. Então, tudo foi pela fé. Quando nós pegamos a regra básica da hermenêutica, que é claríssimo, que fala assim, a Escritura explicada pela Escritura. A Bíblia, a sua própria intérprete, ela interpreta os textos e ela traz os princípios bíblicos para nós não errarmos. A Bíblia, no seu contexto geral, que é uma unidade, assim como nós olhamos, pegar um exemplo prático, falar assim, quando eu pego um ovo, né, o ovo da galinha, nós sabemos que são 3 partes, a casca, a gema e a clara, mas é uma unidade.
A gema não vive sozinha, a clara não vive sozinha, a casca não existe, tá? Essa separação. Para que o fruto possa nascer, que é o pintinho ali, e tem que ter a gema, a clara e o ovo. É uma unidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma trindade dentro de uma unidade. A Bíblia, ela é uma unidade. De Gênesis a Apocalipse, ela vai se completando nas revelações. Quando nós estamos falando que Enoque, que diz aqui que Enoque foi trasladado para não ver a morte, é uma expressão que ele não viu a morte, no sentido, a morte eterna. Deus o tomou para si. Por quê? Quando nós continuamos a leitura de Hebreus 11, que acabou-se de falar assim, os heróis da fé, a partir da Sara, no versículo 11, fala assim, todos estes morreram. Todos estes morreram na fé. Todos morrem. Quando nós pegamos em Romanos, é claríssimo isso aí. Que todos morrem e estão destituídos da glória do Senhor. Em Adão, todos morrem. 1 Coríntios, nós vimos isso a semana passada. Em Coríntios fala, todos em Adão morrem. Por quê? Qual é, queridos, qual é o ensino básico do pecado? O que o pecado gera no ser humano? Morte. Que morte? Morte eterna. Que mais? Morte física, morte emocional e morte espiritual. As consequências do pecado. Qualquer livro de teologia sistemática mostra isso com clareza. É um princípio que a Bíblia não se choca em nada. E nós vamos ver um monte de coisas mostrando esse princípio. Que quando Adão foi criado, a imagem e semelhança de Deus aqui atrás. Santo, puro, perfeito, um corpo glorificado. Um corpinho glorificado, perfeito. Quando o pecado entrou em Adão, esse pecado, ele desfigurou completamente e trouxe a morte. O ser humano não era para morrer. O ser humano não era para morrer. O ser humano era para viver eternamente na presença do Senhor. O que Jesus Cristo ele fez, de vir e descer aqui nessa terra, o Emanuel, o Deus conosco, tomando a forma de um corpo humano, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, para nos dar as condições da salvação, da libertação, da cura, da prosperidade em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida emocional e para o corpo físico, que será a última coisa a ser restaurada, que é o que nós estamos falando da ressurreição, a ressurreição dos corpos. Então, Jesus Cristo é a primícia. Quando Enoque morreu, lá atrás, quando Elias morreu, não existia a restauração ainda, não existia a imortalidade, porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Todos foram tomados para Deus. Porque se eu pego simplesmente o versículo que fala que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e falar que ele não morreu, eu vou contrariar todo o resto da palavra do Senhor. Só um segundinho, Torinha. Vai contrariar tudo. A Bíblia que eu estou falando, já vou dar a palavra para você. A Bíblia, que é esta unidade de Gênesis a Apocalipse. Abram lá primeiro Deuteronômios, capítulo 29. Muitos sabem, mas eu gostaria de ler. Deuteronômios 29, 29. Tão conhecido
Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpram todas as palavras dessa lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as coisas reveladas nos pertencem. A pergunta que eu faço para vocês, só um segundinho, tá, Tony? A pergunta que eu faço para vocês, qual é a maior revelação da palavra para as nossas vidas? Qual é a maior revelação para nós, seres humanos? A salvação, não é? A maior revelação. Quando nós estudamos sobre revelação, quando nós estudamos sobre inspiração, o cânon está fechado, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. A revelação, queridos, que é a doutrina geral, que mostra o que Deus criou e o que Deus fez para salvar a humanidade. A revelação, que é a doutrina que mostra as duas coisas assim maiores, é a criação e a salvação, a redenção. Isso é revelado para nós, queridos. A salvação só está em Cristo Jesus. Efésios, nós sabemos que fala claríssimo que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, não é por nada que nós possamos fazer que nós somos salvos, é pela graça. E isso a Bíblia fala assim, é dom de Deus, é dom, é um presente que Deus dá para o ser humano e que Ele mostra, Ele criou e Ele deu todas as condições para nós sermos salvos. Isso, querido, tem que estar claro no teu coração. Que é Deus que criou todas as coisas e Deus, Ele dá todas as condições deu todas as condições para nos salvar. É a revelação da criação e a revelação da redenção da salvação. Isso é claro, quando em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que mostra já que viria o descendente, e esse descendente é Cristo Jesus. E aí vem mostrando depois os profetas, mostrando que o Messias, o Cristo viria, e Cristo vem, Cristo resgata, nos traz novamente as condições de entrarmos na presença do Senhor, e continua manifestando através do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e depois vai trazer o arrebatamento da igreja, a libertação da igreja, das pessoas, depois fala do milênio, depois fala do encerramento de todas as coisas, porque Deus criou o novo céu e a nova terra. Deus, Ele cria e Ele traz a revelação que está somente em Cristo Jesus. Jesus como Salvador e Cristo como o Messias. Quando nós falamos, ou quando qualquer pessoa queira falar que Enoque lá atrás entrou no céu, já vou dar a palavra já. Quando Enoque entrou no céu, que não viu a morte, então ele entra antes de Cristo Jesus? Quando a Bíblia fala que Ele é a primícia, que Jesus é a primícia, Jesus é a primícia, é o plano de salvação, a Bíblia mostra essa criação e essa redenção, essa revelação, essa doutrina geral que é a revelação da criação e da redenção, mostra claramente para nós como que o ser humano vai ser salvo. Só existe uma maneira, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele teve que nascer aqui nesta terra. Jesus Cristo, Ele teve que morrer aqui nesta terra. E Jesus Cristo ressuscitou aqui. Quando eu saio disso, eu estou tendo interpretação errada. Eu estou ferindo os princípios que nós já estamos começando a ver, que eu vou detalhar aqui esses princípios. Viu, Maurício? Mas é o seguinte, você disse, morreu Elias, morreu Enoque. Só que o corpo físico não morreu na terra, não ficou na terra.
Porque o corpo de Elias foi procurado por 50 soldados por 3 dias e ninguém achou em lugar algum. E Eliseu, ele olhava para cima quando Elias subia e a capa caiu sobre ele. Porque se ele cresce, ia cair. Então eu penso, na minha concepção, e isso não me muda, não vai mudar. Para mim, eles foram transladados espiritualmente. Eu não estou dizendo que em carne física, a carne física deles foi para a glória do Senhor. Agora, dizer que eles estão lá no céu, só Deus sabe. Para mim, isso pode estar encoberto. Eu não sei onde eles podem estar. Pode estar lá no céu, no seio de Abraão, não sei. Algum lugar eles foram. Porque para cumprir o que você disse, que Jesus Cristo é a primícia. Claro, Jesus é a primícia. Jesus é o único que está lá em corpo humano e espiritual. Ele é físico e é espiritual na glória. Ele está assim por quê? Porque ele precisa descer aqui na terra ainda para libertar o povo de Israel. Por isso que ele está assim, porque depois ele também não vai ficar assim mais. Eu acredito plenamente que ele não vai ficar com esse corpo carnal. Então, o que eu estou querendo dizer é que Enoque e Elias, não se achou o corpo deles na terra, porque o Senhor transformou. Agora, de que forma que ele fez para levar eles para lá? Em algum lugar eles estão, mas eles não viram a morte na terra. Depois, se você quiser ler aqui também, porque para mim é meio, como a gente já conversou, para mim é até meio difícil entender, porque eu sempre imaginei ao contrário. Só que aqui no versículo 13, a Juliana estava lendo aqui e conversou comigo também de Hebreus 11, 13. Quando a continuação aqui a respeito dos homens da fé. Né? No versículo 3 começa que pela fé os mundos parará. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara. E aí chega aqui no versículo 13 e diz... Também é passível da gente ter que estudar realmente, né? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, e por aí vai. Então, eu acho que nós precisamos estudar bastante. Quanto à tua questão, Toninho, quanto à sua colocação, eu vou continuar e você, tenho certeza que você vai mudar. Abram, vou antecipar, só o segundo, João. Abram em Gênesis, capítulo 3. Impossível Enoque ter subido com o corpo dele. E não é possível, Toninho. Não é possível. Ele não subiu, ele morreu. Não significa que ele morreu espiritualmente. Pela fé, como nós pela fé, nós somos, quando o ser humano hoje morre, pela fé em Cristo Jesus, nós somos transportados somos levados diante do Senhor. Pela fé, nós somos transportados. O corpo fica. O corpo morre. Essa menção que Enoque não viu a morte, é no sentido de morte espiritual. Pela fé, não morre espiritualmente. Pela fé. O corpo humano, queridos, o corpo humano necessita, nós vimos isso semana passada e vou voltar lá de novo, 1 Coríntios capítulo 15, necessita do revestimento, da incorruptibilidade e do revestimento da imortalidade. Precisa, todos que morreram, estão aguardando a ressurreição dos corpos, que é a transformação de um corpo natural para um corpo espiritual, um corpo glorificado. Todos, a Bíblia fala assim, que o único que desceu do céu e subiu é Jesus Cristo, com corpo, é Jesus Cristo. Todos estão aguardando um corpo novo. Enoque, Elias, Daniel, os apóstolos, todos morreram aqui nessa terra. Por quê?
há uma determinação, existe uma pré-determinação da palavra do Senhor, que do pó veio e para o pó voltará. Lá em Gênesis, que nós vemos, Gênesis capítulo 1, da criação, Gênesis capítulo 2, a formação do homem, Gênesis capítulo 3, que mostra a queda do homem, quando Eva e Adão, eles foram enganados ali pela serpente, por Satanás, e aí vem toda aquela história, que não vou ler, não precisa, e fala assim, depois no versículo 19, quando o pecado já tinha entrado no ser humano: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Por causa do pecado, Adão, o homem, foi tomado da terra, mas por causa do pecado, ele tem que tornar ao pó. Isso é Deus falando, queridos. Impossível o corpo entrar, esse corpo, diz lá em Coríntios, essa carne, este sangue não herdam, não entram no reino dos céus. Porque essa carne aqui está contaminada. Essa terra aqui está contaminada. O pecado domina isso. Quando nós chegamos no final do milênio, em que tudo vai ser destruído, porque existe o novo céu e a nova terra. As pessoas que serão transportadas para lá, eles vão ser transportadas com um corpo glorificado. Um corpo em que o pecado não tem mais o domínio. Esse corpo que nós temos aqui hoje, que é um corpo corrupto, um corpo mortal, que a Bíblia fala aqui, que Deus falou, que olha, por causa de tu pecado aqui, até que tornes a terra, pois dela foste tomada, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vai se tornar, vai tornar-se. Só um segundinho, amada. A minha pergunta também, eu acredito até que seja simples, é assim, ó. Se todos teremos que morrer, no arrebatamento nós estaremos mortos? Não. Aí Coríntios é claríssimo, que primeiro, a ressurreição dos santos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão, e no mesmo estalar de dedos, no mesmo piscar de olhos, nós que estamos vivos, subiremos e seremos transformados. Transformados, vai passar pela transformação. Mas aí é o tempo determinado de Deus para essas coisas. Fora este tempo, fora esse período em que está pré-determinado para acontecer essa ressurreição dos santos e a transformação dos vivos, não existe nenhuma possibilidade. Não existe. Tá? Isso, nós estamos só começando. Não, eu procurei aqui, para até mesmo no que o Leandro perguntou, a respeito do que diz o hebraico, o grego, né? E diz assim que Enoque foi transladado, no grego, metatiemi, mudar de endereço, ser arrebatado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, metiemi. A frase e já não era, usada em Gênesis lá, que interpreta, né? Ele fala assim, que Enoque não pôde ser encontrado, por quê? Porque Deus tomou para si. Aí achei interessante, porque assim, ó, a história de Enoque coloca uma esperança no nosso coração humano, esperança no fato em que por Cristo vencemos a morte, e os benefícios da morte em Cristo foram concedidos a Enoque pela fé. Sua íntima comunhão com Cristo, com o Senhor, deve se inspirar em fazer com que Cristo, nossa mais e constante companhia. Eu imagino assim, né? Diante de tudo isso, eu acho que nós vamos ficar umas 4, 5 aulas, e infelizmente nós não vamos chegar em contexto nenhum. Então a minha pergunta é o seguinte: até que ponto para nós isso é interessante saber, se Enoque está lá ou não? Senão nós vamos ficar aqui.
Por que, queridos, que eu estou batendo nessa tecla? Vocês acham que é bobeira? Vocês acham que é muito... Não estou falando de você. Não é uma discussão infantil, não é uma discussão inútil. Quando você abre esta possibilidade, que existe ressurreição, ou que Enoque, Elias subiram antes de Cristo Jesus, você pode abrir brecha para qualquer coisa, e você pode quebrar qualquer princípio da palavra do Senhor. Os princípios bíblicos não podem ser quebrados. Por causa de uma tradução, por causa de uma, seja lá qual for a tradução. Os princípios, querido, de salvação, como a pessoa entra no céu. Isso é o que mais importante você deve saber. Que todas as bênçãos, todas, quer salvação, libertação, cura, prosperidade, tudo, queridos, só está em Cristo Jesus. Ponto final. Quando eu abro esta interpretação, que Enoque subiu com o corpo, que não viu a morte, eu estou quebrando, comecei só. Porque eu vou chegar lá na frente e já vou antecipar para você, só para aguçar a tua curiosidade no sentido, mas não a curiosidade, mas para você buscar conhecimento. Quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Não é uma discussão tola. Se você entender esse princípio de Enoque, esse princípio aqui de Elias, entender como que entra no céu, você vai entender o que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Importa-vos nascer da água e do Espírito. Se alguém quiser explicar, pode explicar. Eu já sei. Graças a Deus eu já sei. Por que Jesus Cristo falou para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Mas aí, há possibilidade, né? Enoque foi trasladado. Elias subiu. Quando Jesus Cristo fala que é necessário nascer. É necessário. E eu vou desenvolver isso para vocês. E eu, particularmente, fiquei maravilhado com isso aí. Quando a gente fica discutindo, mas eu acho, a Bíblia, no que eu respeito, Tony, sem problema nenhum, a sua posição. Deus pode, como outros falaram a semana passada, mas Deus pode pegar Enoque e trasladá-lo e não ver a morte. Como que Deus tem todo o poder, mas Deus não vai quebrar o princípio que Ele já colocou em Gênesis. Do pó veio e para o pó voltará. É o primeiro. Quando a Bíblia fala em Romanos claríssimo, que todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos. Coríntios é claríssimo isso, Romanos é claríssimo isso aí. Leandro, quer falar uma coisa? Eu também não tenho eu tenho convicção. E quando a palavra de Deus fala aqui, né, como o amado leu, que no suor do rosto comerás e o corpo voltará para a terra, parece-me que há uma exceção no arrebatamento. E se há uma exceção no arrebatamento, será que Deus estaria contraditando a sua palavra? Como o amado fez a colocação dele. Isaías capítulo 40, versículo de número 10, diz assim: Eis que sou o Senhor Jeová, virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tornou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é seu conselheiro?
Quem ensinou a Deus? Com quem tomou conselho Deus para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as verdades do juízo? E quem ensinou sabedoria a Deus e fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de balde e como pó miúdo das balanças. E eis que a lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Então, Isaías 40 fala assim que Deus pode todas as coisas. Ele é soberano, faz o que ele bem entende. E como o arrebatamento parece ser uma exceção ali que ele dá, assim como Enoque e Elias. Respeito a tua opinião, mas não é isso que a Bíblia traz, no sentido, o contexto das coisas. Abram 1 Coríntios. Quando a Bíblia mostra, isso é claro no sentido de a criação e a revelação da salvação. Isso, 1 Coríntios capítulo 15. Isso é claro, no sentido, ela não se choca, queridos. Não se choca. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos em Adão morrem. Impossível Deus abrir uma exceção e falar que houve aqui ou acolá depois do pecado em Adão. Depois do pecado em Adão, a Bíblia fala que todos em Adão morrem, porque é necessário ter o revestimento dessa glória do Senhor. Quando nós pegamos lá, abram Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quando você pesquisa isso, quando você estuda, quando você pega qualquer livro de teologia sistemática que vai falar sobre o pecado que gera a morte é física, a morte é espiritual, e a morte é espiritual, emocional e física. Quando Jesus Cristo desceu aqui na terra e morreu, levou na cruz do Calvário a nossa vida, a cédula que era contra nós, ele levou a nossa vida e deu a vida dele para nós. O nosso espírito foi recriado, regenerado, e aonde o Espírito Santo tem o acesso no nosso espírito. A alma nossa, ela tem que ser conquistada por nós. E o corpo, ele é a última coisa a ser restaurada. Será a última coisa a ser restaurada, que é a ressurreição, para nós entrarmos no reino com Deus Todo-Poderoso. Quando nós pegamos aqui, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vou ler de novo, mas vou continuar depois. Portanto, assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou, queridos, a todos os homens. Como que eu posso quebrar esse princípio? Como que eu posso falar que não houve morte para Enoque, não houve morte para Elias, porque eles foram trasladados? Eles foram tomados para o Senhor, como todos são tomados
aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que estavam no Antigo Testamento vivendo a aliança mosaica, vivendo a lei. Eles foram tomados para Deus. Não que eles não tiveram morte, eles morreram, porque esse corpo do pó veio, para o pó voltará. Isso é determinação lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Já entrou no começo a determinação de Deus, que veio do pó e tem que voltar para o pó. Não existe exceção nisso aí. Continuando, versículo 14. Entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés. Reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Reinou a morte, queridos. A morte, ela entrou no ser humano por causa do pecado. Todos são descendentes de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Trazemos a imagem de Adão. Qual é a imagem de Adão? É esse corpo carnal, físico, que a Bíblia fala que não herdará o reino dos céus, que precisa voltar para o pó. É o que Jesus Cristo, uma das coisas que eu vou falar, e vou explicar lá na frente, não sei, pelo horário não vai dar tempo hoje. Uma das coisas que Jesus Cristo falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. E aí vocês vão ver tudo isso aí. Continuando. Quando nós pegamos lá em Romanos capítulo 3, Romanos 6, perdão. Romanos 6, a partir do versículo 3. Preste atenção, querido. Se você não entender, levante a mãozinha aí e fala: Maurício, eu não entendi. Eu vou explicar com outras palavras. Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Primeira pergunta que eu faço para vocês aqui: que batismo que é esse? Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Como que você pode ignorar isso? Qual o batismo que você passou aí? Vamos continuar. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Queridos, não sei se você está tendo a profundidade disso aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. Quando Paulo está falando aqui, queridos, que não é para nós sermos ignorantes disso aqui, ou seja, não ter sabedoria. Será que vocês não sabem que nós fomos batizados em Cristo Jesus? Ou seja, nós estávamos no pecado, aonde a consequência do pecado gera a morte física, espiritual e emocional. Estávamos lá, nós fomos batizados em Cristo, ou seja, pelo Espírito Sangue, pelo sangue do Senhor Jesus, nós cremos em Cristo Jesus, Ele tira nós do reino das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. Nós somos transportados e somos inseridos no corpo de Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos batizados num corpo, que é corpo vivo de Cristo Jesus. Versículo fala assim: nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte, queridos. É na morte do Cristo que nós somos libertos, curados, transformados. É pela morte do Senhor Jesus Cristo. E aí vou continuar. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado
dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Ou seja, nós somos batizados, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo Jesus, somos batizados, somos tirados de um reino, transportados para outro reino. Hoje nós temos uma natureza espiritual, o nosso espírito é perfeito para receber o Espírito Santo, e aí fala que foi pela morte de Cristo Jesus. Como eu posso falar que Enoque, Elias entraram no céu sem esse batismo? Como que eu posso falar? Deus vai quebrar esses princípios. Como que eu posso falar que Elias, Enoque entrou no céu com o corpo e que porque não foi achado aqui no monte, não sei o quê? Querido, virou pozinho. Quando ele está falando aqui que nós somos sepultados com ele, somos sepultados, e é pelo batismo. Mas o interessante é que nós, pela fé, queridos, pela fé, nós morremos com Cristo Jesus, morremos com Cristo, somos sepultados com Cristo. Aí a Bíblia fala assim, que porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Até aí por enquanto. Mas a Bíblia está mostrando que nós somos batizados, ou seja, na morte, somos batizados, somos sepultados, nós morremos pela morte, somos sepultados com o Senhor Jesus, mas ainda não houve a ressurreição. Ainda não houve a ressurreição, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos. Essa ressurreição, teremos um corpo igualzinho o dele. Teremos esse corpo igualzinho, tá? Nós estamos aguardando. Quando nós pegamos lá em 1 João, abram lá, 1 João. É 8:45, nem comecei aqui, mas tudo bem. 1 João capítulo 3, fala assim, vede, 1 João capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ninguém, queridos, mas nós vamos chegar lá ainda, é o começo. Ninguém entrou no céu com o corpo glorificado. Ninguém. Não houve transformação de ninguém, porque Jesus é a primícia. Jesus sendo a primícia, e todos que morreram em Cristo Jesus, todos estão aguardando essa manifestação. Qual é a manifestação? A vinda de Cristo Jesus, para arrebatar a igreja, para ressuscitar primeiro os mortos em Cristo Jesus e os vivos serem transformados. Nós aí que teremos um corpo glorificado, que teremos o acesso de entrarmos diante lá dele e vivermos diante da presença dele. Continuando, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 3, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Queridos, os judeus, eles sabiam e sabem até hoje, os fiéis, eles sabem muito bem qual é esta esperança. A esperança de ter um corpo novo, a esperança de ter um corpo glorificado, a esperança de ter este corpo para o reino de Deus, porque é necessário nascer de novo. É necessário. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, você é fariseu, Nicodemos. Você é mestre. E você não sabe. Eu estou falando de coisas terrenas, Nicodemos. Abram lá. Não, espera um pouquinho só. Segura aí.
Nós vamos chegar lá. Essa esperança que está falando no versículo 3 aqui, abram lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeira coisa, que o Deus nos predestinou para nós sermos igualzinho, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Pegando lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3, 21. Fala o seguinte, 20 e 21. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando, queridos. Estamos aguardando a volta dele, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando você pega e estudar a teologia sistemática sobre o pecado, que o pecado fez no corpo humano é corpo de humilhação, é corpo de pobreza, é corpo de doença, é corpo completamente degradado pelo pecado e não tem condições nenhuma de receber o que nós podemos receber em Cristo Jesus. O corpo humano, se não for revestido com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e essa presença, esse revestimento do Senhor Jesus, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós não teríamos condições de receber nada de Deus, se não for pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o que ele está falando aqui? Que olha, Paulo está falando, a nossa pátria não está aqui, queridos. A nossa pátria é lá. E nós estamos aqui aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual vai transformar o nosso corpo de humilhação. O corpo sem esse revestimento da imortalidade, da incorruptibilidade, sem esse revestimento, é corpo de humilhação, queridos. É corpo que do pó veio, para o pó voltará. É corpo que não vai para frente, não vai. Tem a necessidade de morrer. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Fala o seguinte. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. Tem que morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a do sol, a da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Esse corpo que nosso é corrupto. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Esse corpo aqui é desonrado. Ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza. Esse corpo nosso aqui é fraco. Qualquer gripinha aí deixa você na cama. Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Esse corpo aqui é nosso natural, queridos. É um corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Há necessidade de um corpo glorificado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Nós somos terrenos, queridos.
Nós temos esta natureza da terra, do pó veio para o pó, tem que voltar. É da terra. O segundo homem é do céu, que é quando Jesus Cristo descer para buscar a sua igreja. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão com um corpo glorificado. Não é da terra, é do céu. Nós que estamos vivos seremos transformados num corpo igualzinho de Cristo Jesus. O primeiro homem, 47. O primeiro homem formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Queridos, também são os demais homens. Todo mundo que nasce aqui nesta terra é terreno. Ou Jesus Cristo não nasceu aqui nessa terra e não foi terreno. Jesus Cristo, ele teve que nascer num corpo carnal, queridos. Num corpo formado desta carne, deste sangue, para que no corpo dele, ele levasse o pecado teu. Foi no corpo dele que ele levou isso, que ele venceu. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não pode. Deus não quebra princípios. Jeitinho aqui, jeitinho ali, dá uma exceção para Enoque, dá uma exceção para Elias. Se der jeitinho aqui e jeitinho lá, você pode fazer qualquer coisa, que Deus vai dar um jeitinho para você. E Deus não vai dar jeitinho, porque Ele zela pela sua palavra. O compromisso que Deus tem é por aquilo que Ele revelou. Ele trouxe todas as instruções da criação, trouxe todas as instruções da revelação, da salvação, da redenção. É somente em Cristo Jesus, quando nós tivermos esse corpo glorificado, que vai acontecer. Vai. As pessoas que morreram, estão aguardando este revestimento, estão aguardando este corpo glorificado. Isto afirmo, irmãos, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar, vai acontecer isso ainda. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário, queridos, que este corpo corruptível, todos que nascem aqui nessa terra, tenham um corpo corruptível. Jesus Cristo, Ele nasceu neste corpo carnal, mas o espírito dele era santo e perfeito, aonde Ele venceu a morte. Ele nasceu santo, puro, Ele era 100% homem e 100% Deus, queridos. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, que nasceu aqui nesta terra, Ele teve que morrer para fazer toda a obra no nosso lugar, mas Ele teve que morrer. Porque quando nós lemos lá em Romanos que nós somos batizados em Cristo Jesus, então nós morremos com Ele. Nós somos sepultados com Ele. Assim como Ele ressuscitou em glória, assim o seremos lá na frente. É necessário esse corpo glorioso para você entrar no céu. É necessário. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá. Isso vai se cumprir, queridos. Vai se cumprir ainda, que tragada foi a morte pela vitória. E versículo 57. Estou quase encerrando aqui por causa do horário.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória da incorruptibilidade, essa vitória da imortalidade, é somente por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro meio, querido. Não existe outra. Agora abram lá em João capítulo 3. Não vou tecer muito comentário não, porque não dá tempo. Já tem 3 minutinhos faltando aqui. João capítulo 3. João 3. João capítulo 3. João. João capítulo 3. Quando Nicodemos visita Jesus, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Querido, se não nascer com corpo glorificado, não verá o reino de Deus. A isto respondeu Jesus, né? Se não nascer, não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está explicando: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra, vou ler, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Que é para nós sabermos também. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Querido, não dá tempo. Não sei se semana que vem vai fazer isso ou não. Quando nós pegamos e estudamos sobre reino, o reino teocrático de Deus aqui nesta terra. Para os judeus isso é claro, porque Deus trouxe toda a revelação para Israel. Para eles é nítido isso aí, falar do reino teocrático de Deus, porque Deus, Ele cria lá, bem resumidamente, rapidinho, cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, perfeito, puro, espírito, alma e corpo, perfeitinho. Mas o pecado entrou, desfigurou completamente. A consequência do pecado gera a morte. Todos morrem em Adão. Não há ninguém que entra no céu se não for pelo corpo glorificado em Cristo Jesus. E isto vai acontecer. Ainda se cumprirá. Não é coisa que já aconteceu e não houve exceção e que entrou um lá no céu antes, não. Não entrou ninguém no céu. Porque a Bíblia mostra que ainda não deu tempo, que somente Jesus Cristo desceu e somente Jesus Cristo voltou para lá. Isso está no Novo Testamento. Somente Ele entrou lá. Ele foi para o céu no sentido de estar aguardando o corpo glorificado. Ele não está com o corpo dele, Toninho. O corpo dele não está. Sim. Aí, perfeito. Porque virou pó. Virou pó. A presença do Senhor fez assim nele, ó. Pluft. A presença do Senhor fez assim, pluft. Ele não entrou, ele foi trasladado, ele não viu a morte. Ele morreu, o corpo dele morreu. É impossível esse corpo carnal entrar no céu.
Versículo 13, que o João vem batendo aqui, eu ia ler depois. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Ninguém está lá diante do trono do Senhor, está lá colocando as suas coroas, porque ainda não receberam as suas coroas. Ninguém ainda foi coroado, ninguém foi recompensado, porque não houve o tribunal de Cristo ainda. O tribunal de Cristo é somente depois do arrebatamento. Tem o arrebatamento, aí tem o tribunal de Cristo. Seremos preparados, lapidados, e aí estaremos com o corpo glorificado lá. E aí sim, nós vamos ficar na presença dele. Vamos descer depois, e vai ter o reino. Reino, queridos. Quando nós estava falando aqui, né? Só voltar, já estou quase encerrando aqui. 9:2. A partir do pecado, queridos, o pecado entrou no homem, desfigurou tudo. Todos morrem em Adão, todos. O que aconteceu antes do dilúvio? Quem que sobrou? Noé e a sua família. Somente Noé. Deus preservou Noé. A Bíblia fala, só preservou Noé. Preservou Noé e a sua família, porque Deus tinha prometido lá atrás, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria o descendente que resgataria tudo isso aí, que é Cristo Jesus. Vem aqui, Deus preserva somente Noé e a sua família e aniquila tudo o resto. Aniquila tudo o resto. Aí vem, a gente vê Sodoma e Gomorra sendo totalmente aniquilados. Aí vem a questão, o período aí dos patriarcas, da monarquia, vem tudo chegando Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo desce, ele institui a igreja. A igreja, quando ele arrebata a sua igreja, são aqueles que creem em Cristo Jesus. Vai sobrar um pessoalzinho aqui que vai entrar na tribulação. Muitos vão morrer em Cristo Jesus e muitos não vão morrer. Mas vai chegar no final da tribulação, depois sobra um pessoalzinho aí que entra no milênio. Quando entra no milênio, vai chegar no finalzinho do milênio, vai encerrar todas as coisas. Encerra todas as coisas aqui, porque existe o novo céu e a nova terra lá que irão com o corpo glorificado. Para estarmos na presença do Senhor, para o reino teocrático, no período milenar, para entrarmos aqui no reino milenar, temos que ter esse corpo glorificado. Quando para os judeus, nós olhamos e estudamos lá atrás, e vemos assim, ó, a questão da era antes da era patriarcal, da época dos juízes, na época dos reis, na época dos reis, e depois aqui na época do Novo Testamento, que Deus, os apóstolos, a igreja, nós vemos o reino de Deus sendo conduzido. Não vai dar para entrar em detalhes, mas quando Jesus falou para Nicodemos, e Nicodemos, é necessário você nascer de novo, queridinho. Se você não nascer de novo, se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, você não entra no reino de Deus. Reino, na cabeça de Nicodemos, é reino teocrático, queridos. É o reino em que Jesus Cristo vem aqui e está governando. Jesus Cristo, reino teocrático do Senhor Jesus Cristo. O reino milenar aqui, ele desce com a igreja, com o corpo glorificado. Se não tiver esse corpo glorificado, não entra no reino. Não entra, não governa. Não dá para explicar muito, falar sobre o reino teocrático, porque quando a gente pega ali e fala, para os judeus, a palavra reino, não é simplesmente de reino, de povo, não sei o quê, é de governo. Governo. Jesus falando para Nicodemos, é necessário você nascer da água, é necessário você nascer do Espírito. O que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? Rapidinho para nós encerrarmos. O que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? Sem esse nascimento você não entra no reino. Vocês são mestres da igreja. Vocês são mestres da igreja. Jesus Cristo falou, Nicodemos, isso aqui que eu estou falando para você, Nicodemos, que tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, porque não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que eu estou falando para você, Nicodemos, isso são coisas terrenas, e você não crê, você não sabe, Nicodemos, você é fariseu, você é mestre em Israel e você não sabe o que é nascer da água e o nascer do Espírito.
Isso é coisa terrena, que você deveria saber e que eu deveria saber. Isso é terreno. Porque se Deus falasse as coisas espirituais, quem acreditaria? Quando está bem claro que fala assim, que o que os nossos olhos não viram, o que a nossa mente não imagina, o que não desceu no nosso coração, é o que está reservado lá na frente, para nós. Você só vai ver isso com o corpo glorificado. Mas Deus não pode falar isso para nós. Não pode detalhar essas coisas espirituais. Porque se nascer da água e nascer do Espírito, a gente não entende, que é coisa terrena. Amém? Vai pesquisar. Aí a semana que vem a gente completa. Aí a semana que vem a gente completa um pouquinho mais. Queridos, mais 5 minutinhos? A questão de Nicodemos, de Enoque e Elias. É para não dar exceção aos princípios bíblicos. Mas isso aí, se ele foi para o céu, se morreu arrebatado, isso é coisa terrena ou espiritual para nós? Isso é terreno. Tudo terreno, João. É terreno. Esse corpo é terreno. Do pó veio, para o pó voltará. É terreno. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o espiritual. Tem que morrer, senão não entra nos céus. Tem que ter o corpo glorificado, senão não entra nos céus. Não tem como. Isso é a principal revelação de Deus aos homens. Deus, ele chama um homem, só vou falar isso e vou encerrar, para não prolongar. Deus, ele chama um homem, Abrão, tira lá do meio da idolatria, que era só idolatria, Abraão era idólatra, ele tira do meio, desse Abraão, ele nasce Isaac, nem falar Ismael, nasce Isaac, nasce Jacó, de Jacó vem os 12 filhos, as 12 tribos. Até então, queridos, até então, não era Israel, era um povo hebreu, e que a palavra hebreia ainda, depois eu explico para vocês de onde surgiu esse negócio aí, tá? Tem toda uma explicação para tudo isso aí. Mas desse povo, para esse povo, porque existia nações, Deus escolheu isso aqui, e revelou tudo para Israel, trouxe toda a revelação. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esses outros deusinhos aí não são deuses das outras nações. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Revela toda a maneira como se entra no céu, como deve ser salvo. Traz toda uma revelação para Moisés do tabernáculo, de todas as coisas, do ritual para chegar até o Santíssimo, até Deus. Trazendo toda a revelação, a sombra do Antigo Testamento, a sombra das coisas que viriam acontecer em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, ele desce, nasce numa carne, morre no nosso lugar. A Bíblia fala que nós morremos junto com ele, somos sepultados com ele, e ele ressuscita. Mas aí nós não somos ressuscitados juntamente com ele, porque ainda não chegou essa data, que é o tempo determinado de Deus para a ressurreição dos mortos e para o arrebatamento da igreja. É nesse momento que teremos o corpo glorificado. Todos que morreram para trás, todos estão aguardando. Para os judeus, isso é claro, a esperança deles. A esperança deles não era somente reino, governo aqui, a esperança de um corpo novo, um corpo glorificado. Isso é claro para os judeus, é claro para Israel. Quando nós vimos lá em 1 João capítulo 3, a esperança. E fala um monte de outros versículos que falam dessa esperança, que os judeus tinham essa esperança, desse corpo glorificado. Então, só existe uma maneira, queridos, é nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água, queridos? Já estou encerrando. O que é nascer da água? Hã? Pelo batismo da água e pelo Espírito, um Espírito renovado. O Espírito é recriado.
Nascer da água. Batismo salva alguém? Quando Jesus Cristo entrou em minha vida, eu já nasci. Eu estou trazendo publicamente, diante dos homens e dos demônios, que eu estou nascendo de novo. Não porque Isso não é espiritual? a água salva, a água salva. Isso não é espiritual? Não, o espiritual é eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso aí, eu tenho convicção. O batismo, eu posso morrer sem o batismo lá e ir para o céu. O que é batismo? O que é nascer da água e do Espírito, queridos? O que mais? Hã? Arrependimento, conversão. O que mais? Como que Jesus Cristo nasceu? Aqui nessa terra? Através de uma mulher. Como que é o útero da mulher? Cheio de água. Tem que nascer da água. Tem que nascer por uma mulher. Tem que nascer da água. O próprio Senhor Jesus Cristo foi gerado no útero de uma mulher, para que pudesse nascer aqui nessa terra, porque isso é terreno. Esse nascimento aqui, só podemos herdar a novos céus e a nova terra, ir para lá, se nós nascermos aqui. E é nascer da água, do ventre de uma mulher. Jesus Cristo teve que nascer no útero de uma mulher, teve que nascer da água. Aí foi criado, Toninho. Foi antes do pecado, Toninho. Antes do pecado. Nascer da água, queridos, tem que ser nascido, tem que ter o nascimento através de uma mulher, que é o útero. É o útero da mulher. Só existe uma maneira de nascer aqui nessa terra. Quando nós olhamos para os anjos, quando nós olhamos para os demônios, eles têm corpos terrenos? Tem corpo terreno aqui? Os demônios perderam seus corpos, eles precisam de corpos. Por isso que há incorporação, por isso que há possessão, por isso que há aí, os anjos não, mas os demônios precisam de corpos, porque por isso que existe possessão. Perderam seus corpos. Para nascer aqui nessa terra, tem que nascer através de uma mulher. Quer nascer da água, é de uma mulher. E espiritualmente, tem que nascer. Aí depois é um processo de santificação. Que aí é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é aceitar Jesus Cristo. Jesus tira você do reino das trevas, você é batizado no corpo de Cristo Jesus. Você é morto com Cristo Jesus, é sepultado com Cristo Jesus. E aí, até o final do processo dessa santificação, é no finalzinho que vai ser o corpo glorificado. Tem que nascer da água e do Espírito, senão não herda o reino de Deus. Porque essa terra aqui vai ser destruída. Vai ser destruída. A terra vai ser destruída, esses céus vai ser destruído, o sol, a lua vai ser tudo destruído. Se não nascer aqui, não vai lá. Se não tiver o revestimento desse corpo, da imortalidade, da incorruptibilidade, que é quando Jesus Cristo vier buscar, não herda o reino de céus. E aí eu vou parar, senão vai estender muito mais. Amém, queridos? Tudo isso, e já vou orar, que é 9h15. Fique bem claro no teu coração. Criação. Nós não somos da teoria da evolução. Deus criou todas as coisas. E Deus já mostrou claramente a revelação da salvação. Não existe outro meio. Não existe outro meio, se não for por Cristo Jesus. Não existe outro meio. E primeiro é a primícia Cristo Jesus. Depois os mortos que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. Os vivos serão transformados.
teremos um corpo glorificado. E depois eu explico o resto a semana que vem. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Depois, são 9h16. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, teria o prazer de explicar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, Pai, que o Senhor deu a cada um de nós, de estarmos lendo a tua palavra. Sabemos que é o teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Santo Espírito que traz as revelações, traz o rema no nosso coração. Por isso nós clamamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que o teu Espírito revele a cada um de nós, ó Pai, os teus princípios, os teus mandamentos, ó Pai, traga o rema da tua palavra nos nossos corações. Aquilo que está encoberto, ó Pai, nós sabemos que pertence ao Senhor, mas aquilo que está revelado na palavra, e nós não sabemos, é porque nós somos falhos, é porque nós não estudamos, é porque nós não lemos, não buscamos a tua presença, Pai. Porque é tão claro na tua palavra que o Senhor dá sabedoria a quem pede. Aqueles que estão buscando, aqueles que estão tendo intimidade, aqueles que estão se consagrando, aqueles que estão realmente querendo, Pai, ó Deus, o entendimento, a compreensão da tua palavra. O Senhor dá o entendimento, o Senhor dá a revelação, porque aquilo que está revelado é para nós sabermos, desfrutarmos e andarmos nessas revelações, ó Pai. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, pedimos o perdão ao Senhor, ó Pai, por todas e quantas vezes, ó Pai, por palavras um pouco mais ásperas, ó Pai, uma palavra mal colocada, perdoa-nos, ó Pai, perdoa todos nós aqui, Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ou não soubemos expressar, ou não soubemos explicar, ó Pai, venha nos perdoar, mas nós temos a plena certeza, Pai, da operação do Senhor pelo teu Santo Espírito nos nossos corações, trazendo o entendimento, a revelação, a compreensão da tua palavra, Pai. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós tributamos ao Senhor toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Cobre todos nós, ó Pai, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque esse sangue, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos justifica diante da Tua presença, Pai. Nos guardando, Pai, nos selando para o grande dia do arrebatamento, ó Pai. Porque nós cremos no arrebatamento, cremos que o Senhor está às portas, ó Pai, da igreja para nos arrebatar, Pai. Venha nos sustentar, venha nos guardar, Pai, venha nos livrar de todo perigo, de todo acidente, de todas as ciladas do engano, ó Pai, quer espirituais, emocionais, físicas, ó Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, intercedemos pelos nossos entes queridos, ó Pai, os quais ainda não têm a revelação do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós declaramos, nós confessamos, ó Pai, a tua palavra sobre os nossos entes queridos, ó Pai, a tua palavra adentrando naqueles corações, quebrando as cadeias, os guilhões, ó Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, na autoridade que o Senhor nos declara, Pai, a autoridade que o Senhor derramou sobre a tua igreja, para nós orarmos e intercedermos, nós declaramos, ó Pai, que toda a estrutura, Pai, que não se ajusta, Pai, à tua palavra, Pai, que, ó Deus, nós declaramos quebrada, Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, quer nas nossas vidas, quer nesta igreja, quer nos nossos familiares, ó Pai, nós declaramos as nossas vidas, nossos entes queridos, totalmente salvos, ó Pai, pelo nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém, Jesus. Estamos encerrados no nome de Jesus.